Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje falaremos de algumas histórias do subreddit Eu Sou o Babaca. Já se inscrevam no canal para fortalecer nossa comunidade emoticon sorrindo. Eu sou o babaca por pedir à minha namorada que desistisse de seu escritório em casa para uma amiga grávida? Minha amiga, homem, 34, Chantelle, F25, está grávida e descobriu isso recentemente. Infelizmente, ela se viu despejada por causa de atrasos no aluguel e não tem para onde ir, e o conselho local se recusa a ajudá-la, alegando que é culpa dela por ter se recusado a pagar o proprietário. Eu me mudei com minha namorada há um mês. Evelyn, minha namorada, F31, é dona do apartamento em que moramos. Tem um quarto, uma sala de estar e o escritório dela em casa. Eu trabalho fisicamente, então não preciso de um escritório em casa, mas ela é tradutora, ela traduz livros, e trabalha principalmente em casa. Quando descobri que Chantelle precisava de um lugar para ficar, perguntei a Evelyn, mas ela se recusou, afirmando que precisava de seu escritório. Eu dei alguns dias esperando que ela entendesse a difícil posição de Chantelle, mas ela não mudou de ideia. Então abordei o assunto novamente, dizendo que ela poderia trabalhar do nosso quarto ou de qualquer lugar, mas era cruel deixar uma jovem grávida sozinha. Ela ainda se recusou e disse que só conheceu Chantelle uma vez e que Chantelle foi rude com ela. Eu disse que eram os hormônios e que ela não deveria levar para o lado pessoal. Ela disse que eu estava louco se achava que ela desistiria de seu escritório para alguém que nem sequer pagava o aluguel. Eu disse que ela não poderia esperar que um sem-teto pagasse o aluguel dela e que ela nem sequer pediu minha opinião, então por que deveria minha amiga? Ela não ficou feliz com isso. Ela me disse que sua resposta era final e que eu não deveria mais incomodá-la com isso. Eu disse que também morava lá e que ela deveria considerar minha opinião. Ela respondeu, isso pode mudar. Eu disse que ela estava agindo como babaca por dizer isso, mas ela respondeu que eu era o babaca por sugerir algo tão absurdo. Ela se trancou no escritório para trabalhar. Estou furioso com ela, ela está totalmente errada. Estou prestes a sair com alguns amigos, já que é sexta-feira, e desabafei com um deles, e ele me disse que eu era o babaca. Eu pensei que estava certo, mas meu amigo concordando com ela me pegou de surpresa e eu me pergunto: eu fui o babaca? Edit, talvez eu não tenha explicado corretamente. Chantelle é uma jovem vulnerável que precisa de ajuda que Evelyn poderia facilmente fornecer. Sou babaca por recusar a ser babá enquanto a família vai de férias? Minha tia está se aposentando. Ela planejou fazer um cruzeiro, passar 3 dias no Havaí e depois voltar. Todos os seus filhos adultos estão indo. Eles convidaram o nosso lado da família, mas ninguém me disse. Eu não estou no Facebook, que é o único lugar em que eles se comunicam. Eles têm meu número, mas ninguém me perguntou. Toda a minha família fez planos para ir. Eles fizeram acomodações e compraram passagens de tudo. Ninguém me mencionou em todo esse tempo. Finalmente, faltando uma semana, mencionei a minha família na casa dos nossos pais sobre como espero que ela se divirta e se devo comprar um presente para ela. E minha irmã disse, sim, compre algo e daremos a ela no cruzeiro. Esta foi a primeira vez que ouvi falar que eles iriam. Eles disseram que acharam que eu ia ficar para cuidar dos bebês deles. O filho de 3 anos do meu primo, o filho de 2 anos da minha irmã e 2 bebês gêmeos. Sinto que eles não me disseram especificamente para que eu fosse a única pessoa que não ia e que eles pudessem tentar me forçar a cuidar de todas as crianças. Bem, eu disse não obrigada. Eu disse a eles que ainda tinha tempo para fazer acomodações e ir também, e que gostaria de ir. Sinceramente, não queria ir depois de me sentir excluída assim, mas pensei que talvez se fosse realmente um problema acidental de ter sido deixado de fora, eles não se importariam. Eu tirei folga e então minha prima, que estava coordenando tudo, me mandou uma mensagem dizendo que estava muito arrependida, mas não havia mais espaço para mim. Ela garantiu lugar apenas para as pessoas que tinham confirmado presença, e o cruzeiro estava esgotado.
Mas, eu seria bem-vinda para voar e ficar com todos em Havaí se eu pudesse encontrar minhas próprias acomodações. Mas como todo mundo planejou que eu cuidaria das crianças, eu teria que encontrar alguém para cuidá-las primeiro. Eu disse a ela que ninguém nunca me ligou para discutir o fato de que eu cuidaria das crianças. Ela não respondeu. Ninguém respondeu. Então, como eu já tinha tirado a folga, meu namorado, meu filho adulto e eu decidimos tirar nossas próprias férias. Nós arrumamos nossas coisas um dia antes da minha família partir e saímos para uma viagem de uma semana para outro estado. Eu não contei a ninguém de propósito. Eu comecei a receber ligações na manhã seguinte, quando todo mundo estava vindo para minha casa esperando deixar suas crianças. Eu não atendi. Recusei suas ligações e ignorei suas mensagens durante toda a viagem. Nós tivemos um tempo fantástico e fizemos ótimas lembranças. Quando eu voltei, minha família estava furiosa. Eles disseram que várias pessoas tiveram que desistir da viagem e não conseguiram recuperar seu dinheiro porque não puderam encontrar cuidados infantis de última hora. Eu disse a eles que é uma pena que isso tenha acontecido, mas eles deveriam ter organizado algo antes de partir. Eu lembrei a eles que ninguém nunca combinou nada comigo e que, como já tinha tirado a folga, decidi aproveitar o tempo com minha família. Sinto muito que não tenha funcionado, mas eu nunca me ofereci para cuidar das crianças de ninguém. Vocês todos assumiram que eu faria isso porque não me convidaram para a viagem. Vocês não coordenaram, eu tinha outros planos, é assim que funciona. Minha prima acha que estou sendo uma completa babaca. Que não é assim que a família se trata. Foi um acidente que ninguém me disse, mas não é culpa dela. Ela assumiu que eu tinha sido informada e assumiu que eu ficaria bem cuidando das crianças porque eu já tinha feito isso antes, com discussão e coordenação. Ela acha que eu fui muito egoísta e infantil e fiz de propósito para ser uma babaca. Ela está até dizendo que eu tive sorte de eles não terem chamado a polícia por abandono de crianças porque eles esperavam que eu estivesse em casa e pudesse cuidar delas todas. Eu disse a ela que isso é ridículo. Você não pode simplesmente assumir e esperar as coisas sem minha permissão e opinião, e você não pode me denunciar à polícia por não querer cuidar de seus bebês. Eu fui uma babaca por tudo isso? Deveria ter mantido as coisas pacíficas e passado tempo com as crianças, já que eu tinha tirado folga de qualquer maneira e poderia ter feito algumas coisas divertidas com elas, mas eu realmente não queria. Minha casa não é a prova de crianças, e honestamente, eu não gosto muito de passar tempo com crianças. Sim, eu tive meu próprio filho, mas não sou realmente uma pessoa que gosta de crianças e ele é adulto agora. Esses dias acabaram para mim. Não estou muito interessado em revivê-los com as crianças dos outros. Não é o babaca, definitivamente. A audácia de nem mesmo te convidarem e depois apenas assumir que você cuidaria das crianças? Eu suponho que eles nem se deram ao trabalho de oferecer uma compensação significativa por isso. Se você tivesse decidido ficar em casa e eles deixassem as crianças com você, você estaria certa em chamar a polícia por abandono. Sou babaca por dizer à minha mãe que ela estava agindo de forma infantil por causa de minha esposa ter adormecido seminua em sua sala de estar? Ok, então minha esposa e eu estamos visitando minha mãe esta semana. Ela e eu não temos um bom relacionamento com minha mãe, mas devido a algumas coisas recentes em nossas vidas. Minha esposa disse que queria tentar consertar esse relacionamento e eu concordei e entrei em contato com ela e marquei uma visita. O primeiro dia correu bem, assim como ontem. Então, na noite passada, estávamos dormindo no quarto de hóspedes e ouvimos o bebê chorando e minha esposa levantou para cuidar dele. Então aqui está o que aconteceu. Ela estava usando uma camiseta e roupa íntima quando se levantou para cuidar do bebê, depois tirou a camiseta para alimentá-lo. Colocou o bebê de volta. Depois simplesmente deitou no chão da sala de estar e adormeceu sem colocar a camisa de volta. Ela estava basicamente sonâmbula. Minha mãe me acordou esta manhã e me disse que minha esposa estava no chão da sala de estar apenas de calcinha e parecia extremamente ofendida por ela ter feito isso e me mandou buscá-la imediatamente. Acordei minha esposa e peguei sua camisa de volta, e voltamos para o quarto onde ela se vestiu.
Ela estava realmente envergonhada e disse à minha mãe que estava arrependida. Mas minha mãe não deixava isso passar e continuava dizendo que não podia acreditar que ela tinha feito isso enquanto éramos convidados em sua casa, e eu disse que ela estava agindo de forma extremamente infantil. Já que ela também teve que criar um bebê antes e deveria saber como pode ser agitado. Isso a deixou muito irritada e levou a uma discussão intensa que acabou com a gente pegando nossas coisas e saindo. Minha esposa está realmente envergonhada e se sentindo muito mal, e eu estou irritado. Entendo que era a casa dela em que estávamos hospedados, mas pelo amor de Deus, minha esposa acabou de ter um bebê e tem trabalhado duro cuidando dele. Eu sou o errado aqui? Atualização. Eu fui injusto ao dizer à minha mãe que ela estava sendo infantil quando minha esposa dormiu sem camisa na sala de estar dela? Ok, então há 2 meses eu fiz um post sobre como minha esposa, meu filho de 8 meses e eu visitamos a casa da minha mãe. Onde minha esposa colocou nosso filho para dormir depois de alimentá-lo na primeira noite e estava tão cansada que dormiu no chão sem camisa, o que deixou minha mãe muito infeliz e eu disse que ela estava sendo infantil e saímos. Desde então, minha mãe e eu conseguimos fazer uma espécie de trégua e as coisas estão mais ou menos onde estavam antes, se não um pouco piores. No entanto, sei que muitas pessoas estavam preocupadas com minha esposa e queria compartilhar algo que aconteceu hoje. A meia-irmã da minha esposa e a filha de 5 anos dela estão nos visitando agora. Ontem à noite, minha esposa estava assistindo TV na sala de estar e nosso filho estava no berço na sala de estar, e ela acabou adormecendo no sofá com a TV ligada e o bebê dormindo. Então ela acabou fazendo a mesma coisa em que acordou no meio da noite e tirou a camisa para alimentá-lo e depois dormiu no sofá sem a camisa. Esta manhã, a sobrinha dela foi a primeira a descer e a viu e a acordou e estava rindo tipo tia nome, você dormiu sem camisa, e então pegou a camisa do chão e devolveu a ela. Minha esposa disse que se sentiu muito envergonhada e constrangida no início, mas imediatamente depois que a colocou de volta. Sua sobrinha passou rapidamente a perguntar sobre o que era o café da manhã e as duas foram para a cozinha para conversar e fazer o café da manhã para todos, e a sobrinha não mencionou uma vez ter encontrado minha esposa no sofá sem camisa. Minha esposa me disse que isso realmente a fez perceber como a situação com minha mãe não era tão importante assim e como minha mãe estava sendo um bebê, e agora ela se sente muito melhor sobre toda aquela situação que postei. É bastante trágico e hilário que uma criança de 5 anos tenha lidado com a situação com mais graça e maturidade do que minha mãe adulta. De qualquer forma, isso me deixou muito feliz e eu queria compartilhar isso, já que provavelmente deixaria muitos outros que estavam preocupados com ela felizes também emoticon sorrindo. Crianças não criam drama onde não existe. Tenho que te dizer, tenho 56 anos e se uma mulher com um bebê adormecesse sem camisa em qualquer lugar da minha casa e eu a encontrasse, eu agradeceria que ela não tivesse saído pela porta sem querer. Bebês são exaustivos. Contanto que todos estejam seguros, é tudo que importa. Muito obrigado por assistirem até aqui. Ficarei muito feliz se você se juntar à nossa comunidade inscrevendo-se no canal e acompanhando os próximos vídeos. Até mais!